Então, o domain, quando você falou Domain Driven Design, você é uma metodologia de trabalho e você pode mesclar arquiteturas? Exatamente. É uma arquitetura que, por sua vez, é uma metodologia, né? E aí você pode mesclar, porque como é uma arquitetura, esse é um padrão de arquitetura que você pode olhar e falar, não, eu vou adotar ou não. É a mesma coisa do MVC, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. MVC. MVC é um padrão de arquitetura, ó, que ele tem ali o seu model view control, né? Ó, você tem o cliente que manda os dados para o seu controller, por sua vez, manda os dados para a sua view, que acessa o banco de dados, retorna para a sua model retorna esse dado para o processamento do controller, que retorna para a sua view faz o processamento que devolve para o seu cliente esse dado processado. Então, o MVC é isso. O seu sistema, Rose, funciona com MVC. Essa é a arquitetura que está no seu sistema. Você recebe o dado no controlador, o controlador manda para o model manda para o banco de dados, faz algum tipo de processamento que devolve para o controlador. Como a sua aplicação é monolítica, ela manda esse dado para uma view. Essa view é um template que tem que a extensão dele é .erb. A junção do ERB com, com os dados que você mandou do controller para cá forma um HTML estático. Desse HTML estático você devolve para o cliente, e é o que é renderizado no seu browser. Já na arquitetura limpa, né, ou seja, no Clean Architecture ou no Orion, acontece esse mesmo cenário. Por quê? Nesse cenário, quando é mandado uma requisição para cá, deixa eu subir um pouco mais aqui. Quando é enviado uma requisição para o seu serviço, o que acontece? Primeiro passa pelo controlador. E você tem aqui ó, a camada de Application Services. Então ele vem para cá ó, pela sua camada de User Interface. Ó, quando você pega aqui e faz um request, ele entra no seu User Interfaces, que chama a camada de serviços. Essa camada de serviços entra na camada do negócio, que é o domínio. O domínio Services chama o seu modelo. O seu modelo vai até o banco de dados, que processa os dados, devolve para os services, que volta para a sua aplicação, voltando para o seu user interface. Aqui no Clean Architecture, a sua aplicação web entra aqui na web, que entra pelos seus controladores. Seus controladores usam os seus use cases, ou seja, o caso de uso das entidades. Os casos de uso das entidades, entra lá na entidade que vai no banco de dados, busca os dados do banco de dados, que devolve para o use case, que devolve para o controller e devolve para cá. Então, os dois são muito parecidos. Mas a diferença é que a granularidade que tem aqui e aqui é muito maior quando você está aqui. Aqui é como se fosse 1.0. Você precisa entender o que é o MVC para fazer sentido para você uma arquitetura limpa e uma arquitetura Orion. Sem Eu entender entendi agora. MVC, entendeu agora? Entendi Boa, agora. Ficou bem claro boa. agora. Ótimo, ótimo. Isso é bom, hein? Esse feedback é bom. Sem entender o que é o controle, o MVC, não vai fazer sentido. Agora vamos botar lá, ó. Vamos voltar aos primórdios. Se vocês não entenderem o que é lógica de programação, vocês não montam um modelo. Não montam. O modelo é o quê? Quando você tem um modelo que vai acessar o banco de dados, é um código, uma classe que você fez que você vai usar no seu software. Então vocês não montam um modelo sem saber orientação a objetos. Quando você sabe orientação a objetos, você consegue entender que esse model você pode fazer uma aplicação. Vocês fizeram a aplicação console comigo no desafio 21 dias de Ruby. Vocês usaram um modelo para fazer uma aplicação console, que era aquela aplicação se não me engano, de usuários lá, que a gente colocou os usuários lá na interface que até a Rose fez, bem bonitinho. Então, qual que era a nossa camada de interface aqui? Ó? Era uma aplicação console e que acessava um modelo, ok? Então, modelo e aplicação console. Quando você vai para o meio web, você coloca o protocolo HTTP, onde você fala de cliente e servidor, ou seja, client-server. Quando você tem um conceito de client-server, o seu browser é um cliente e que manda uma pergunta que veio do HTTP para o seu controlador. O seu controlador, por sua vez, chama o seu modelo, que passa pela sua lógica de programação com iteração no banco de dados e que devolve isso processado para a sua view. A sua view gera um HTML ou um JSON ou um XML, tá? Então, o processo de uma view aqui, ele é o mesmo para um HTML, é o mesmo para um XML, ou mesmo para um JSON, no caso, se você fez uma API. Processou esses dados e devolve para o seu cliente. E aí o seu cliente vê as coisas na tela. Na Orion, então agora, você entendeu lógica de programação, entendeu orientação a objetos.
que você preparou vários objetos. Lembra da entidade aqui que a gente está falando? A gente está falando de person, né? Uma pessoa, e essa pessoa ela tem um tipo que é operador ou usuário, ok? Tem uma pessoa que é operador ou usuário. A gente vai ter uma tabela no banco de dados, usuários, onde tem operador ou usuário, ok? A gente tem uma classe que interage com esta entidade, que é operador ou usuário. A gente preparou esse modelo e a gente passa a usar ela no controlador. Quando a gente usa ela no controlador, o seu cliente recebe isso de forma processada. Entendendo o MVC, você vai começar a construir várias coisas no MVC e você vai colocar muita responsabilidade aqui dentro do seu controller ou muita responsabilidade aqui dentro do seu model. E aí você passa a ter código igual o teu, Rose. Olha aqui, ó, que não está errado, mas não está no Clean Architecture. Ó. Então, entenda que isso é um 2.0. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Peraí que eu já Danilo, respondo, tá? Oi, enquanto está abrindo, vou perguntar uma coisa. vai lá. Então, se eu estou entendendo bem, essa arquitetura em camadas, ele é um paradigma de desenvolvimento? De certa Porque aí forma, sim. a gente pode adotar ou essa arquitetura MVC, ou usar a arquitetura em camadas para fazer o nosso desenvolvimento. Ou tudo, misturado. Vai depender da empresa, de como que a pessoa quer implementar nisso. Entendeu? Olha aqui no seu caso, ó. Quando a gente chama usuários. Primeira coisa que acontece dentro do seu app aqui, ó, ele vem no controlador de usuários. Então ele passa aqui, ó, em usuários. Ele entra aqui dentro do controlador de usuários. Em partes você está falando de Solid, o Solid entra junto, Marcão. Entra junto. Você vai ver que o Solid vai fazer muito mais sentido agora, com isso que eu estou explicando para vocês. Muito mais sentido. Então, ó, aqui você tem o seu controlador. E aí vamos supor que você fez aqui uma busca, tá vendo? Olha o seu código, ó. O seu código que eu fiz junto com você. Só que nesse caso, a gente não fez um código desacoplado num nível de uma arquitetura Orion, pelo fato de o seguinte: é só eu e você que mexe nesse código. A gente ainda não tem um monte de gente, a gente não tem um time de 10 pessoas mexendo nesse mesmo projeto. É eu e você. Por isso, quando você chega numa requisição de usuários, o que acontece? Ele acessa um modelo preparado, essa classe faz uma busca no banco de dados, tá vendo? Então ele tem aqui toda uma estratégia de busca. Ele fez essa busca no banco de dados, ele retorna um objeto @usuários para uma view. A view, por sua vez, lembrando que ó, ele entrou aqui no controlador, nessa ação, o controlador usou essa classe. Essa classe ela é ligada com o banco de dados. Então, se você abre aqui, ele tem um Active Record que é ligado com o banco de dados, ok? Então, isso aqui é bacana, eu vou ensinar para vocês amanhã. Então, ó, ele vem, entra aqui, acessa o banco de dados e carrega esses dados em memória nessa tabela usuário. Já com esses dados em memória dessa tabela usuário, eu vou pegar esses dados em memória e colocar outros filtros aqui. Então, eu vou colocando outros filtros. Isso aqui vai montando um dado chamado critéria. Esse dado chamado critéria, ele junta todos os comandos que você colocou e no momento que você vai usar, aí sim ele vai lá no banco de dados e faz o select e retorna só aquilo que precisa, ok? Então, ele juntou todos esses dados aqui na minha critéria e aí quando eu vou chamar o banco de dados, ele vai realmente efetivar a consulta no banco de dados. O Entity Framework também trabalha assim, tá? E aí, quando você montou isso aqui, você chama no padrão MVC um arquivo com o mesmo nome do controller, uma pasta, e um arquivo com o mesmo nome da ação. Então, ele tem aqui, ó, na view, uma pasta chamada usuários. Dentro da pasta chamada usuários, tem um arquivo chamado index. Esse arquivo chamado index, por sua vez, ele recebe este item mandado pelo controller, que tem uma variável de contexto, que é esse @usuários. Então, esse @usuários foi enviado, ó, preparado e enviado para o template. No ato do it, é onde ele efetiva a busca no banco de dados. E aqui, nesse it, ele efetiva a busca e traz isso aqui em memória, que são os dados filtrados. Com esses dados filtrados, ele vai fazer um looping aqui para juntar o que é HTML com o que é código dinâmico, que é HTML com o que é código dinâmico. Isso aqui é processado na view ERB, transformado num HTML, que é retornado pelo controller
e é enviado de volta a quem solicitou. Vocês acabaram de ver na prática um código que está fazendo isso aqui, ó. Chegou aqui, o controlador pegou, foi no modelo, o modelo foi no banco de dados retornou para cá, que retornou para cá para sua view, o arroba usuários retornou para cá, ó. O arroba usuários está aqui, ó. Então daqui eu preparei do controller que servi a minha view processou o HTML e devolveu para o controller, ó, tá tudo certo aqui, pode mostrar para o usuário. E o controlador devolve para o cliente o HTML formado, tá bom? Então foi isso que acabou de acontecer aqui no seu código. Qual é o problema do seu código seguindo o Clean Code ou seguindo a arquitetura ordem? O problema do seu código aqui, ó, é que você talvez possa usar esse método aqui em mais lugares. E aí, se você precisar usar esse método aqui em mais lugares, qual vai ser o problema? Você vai ter que copiar esse método e colocar em outro local, copiar e colocar em outro local, e aí quando você for fazer uma mudança, você vai ter que fazer uma mudança aqui em todos os outros locais que você copiou e colocou esse código. Ok? Quando você utiliza uma arquitetura Orion, você pega isso aqui tudo, ó, e não coloca no seu controlador. Você pega tudo isso aqui e é uma regra de negócio, tudo isso aqui. Essa regra de negócio tem a ver com o que o dono do domínio, o seu cliente, que é o dono do domínio, queria fazer. Então você pega tudo isso daqui e coloca isso encapsulado em um use case. É um caso de uso. Agora, olha lá, o caso de uso é de quem? O caso de uso é da nossa arquitetura Clean Code aqui, ó. Certo? Aqui, ó, ele tem Domain Services. Então você pode chamar de Domain Services se você estiver usando aqui a arquitetura Orion, ou você pode usar o use case se você estiver utilizando a arquitetura limpa, ok? Você mandou isso aqui para um use case, ele vai fazer, e esse use case agora ele pode ser reaproveitado. Isso aqui talvez pode ser uma classe singleton que você tem, que faz, ou um builder, se for o caso de design partner, que retorna esse dado buildado, parseado para você, que você pode reaproveitar em outras camadas. Como o Rails aqui, ó, é uma aplicação que a gente só faz para web, a gente pode usar a aplicação Rails para desktop? Sim, mas é muito raro alguém fazer isso. Muito raro. A maioria das pessoas utilizam Rails para uma aplicação web, tá bom? Então, se você quisesse reaproveitar esse método e esse use case numa aplicação Windows, você conseguiria porque você separou esse use case em um outro cenário. Ok? Já aqui no C Sharp, eu tenho várias camadas. Então, se eu preparo um use case, eu posso testar isso numa camada diferente, num projeto diferente, reaproveitando libs. Já aqui no Ruby, é tudo dentro do mesmo local. Dentro do Ruby, eu tenho uma pasta spec que tem todo o meu teste aqui dentro. Então, meu código fica tudo dentro do mesmo projeto. Por isso, não há necessidade, em alguns locais, em alguns lugares, você ter uma separação numa arquitetura Orion ou Clean Code. Você pode colocar? Totalmente. É livre para isso. As pessoas fazem? Nem sempre. Lembre-se da abordagem. A maioria das vezes que a gente utiliza o Ruby, a gente utiliza porque a gente quer fazer um sistema de uma forma rápida. Entregar muito valor com pouco tempo. Então você não vai fazer uma arquitetura totalmente pensada, mas não é porque você não pode, é porque você não quer. É simplesmente por isso. Você quer fazer uma coisa rápida, para lançar rápida, porque você tem pouco tempo. Então você vai usar o MVC tranquilão aqui para resolver o seu problema. Qual que é o problema disso aqui para uma empresa grande? Uma empresa grande, se eu, Danilo, tiver que fazer uma mudança neste local e a Rose tiver que fazer uma mudança neste local, eu tenho esta mudança e a Rose tem esta mudança. Os dois têm duas tarefas Scrum para resolver. Eu vou mexer na linha 12 e a Rose vai mexer na linha 17. Só que se eu criei uma linha a mais, a linha 17 agora passa a ser a linha 18. E aí sabe o que vai acontecer? Quando a gente comitar esse código, vai dar conflito. Num momento de rapidez, onde você e todos os desenvolvedores estão correndo porque está chegando no final do sprint planning, o que vai acontecer? O cara vai comitar isso aqui rápido e ele vai olhar os merges de conflito e ele vai fazer isso aqui rapidão. E nisso que ele faz, ele mata a regra de negócio que a Rose fez. Ele remove o que a Rose fez porque ele quis resolver rápido. O chefe estava ali do lado, falando para ele, meu, precisa entregar. Não é culpa do cara. Às vezes é a pressão que ele teve, mas ele deixa fazer. Então, se eu deixo o código desse jeito, para mexer com múltiplas pessoas no mesmo código,
eu tenho muito acoplamento dentro de uma classe. Nota que isso aqui é uma classe. É uma classe que eu tenho funções aqui dentro. Apesar de ser um controller, é uma classe que tem uma herança. Vocês aprenderam herança comigo, tá vendo? Então, a herança aqui, ó, é uma classe que tem uma herança que tem um método. Esse método é uma ação. E essa ação tem várias e múltiplas funções aqui. Se eu deixo tudo dentro da mesma ação, eu tenho uma classe gigantesca e difícil de dar manutenção pelo fato de você e outras pessoas do mesmo time, na mesma empresa grande, mexendo no mesmo lugar e um perde o código do outro. Ok? Então, quando você tem um time grande dentro de uma empresa, faz mais sentido você usar uma arquitetura limpa para que você possa evitar o conflito e a perca de códigos.